verdade, desculpa, eu despenquei, perdão. Sejam bem-vindos. Pita, eu já te chamo, calma, já acenei pra você, já te chamo. Peraí só um pouquinho, porque eu caí, agora eu voltei. Então eu só tô dando um tempinho pro pessoal entrar, porque eu acho que até o pessoal aqui o meu apoio já tava preocupado aqui. Pessoal, o que aconteceu? Então, voltei. Pronto, sejam todos bem-vindos. Daniel, tudo bem? William. Pronto, Danila, tudo bem? Line, tudo bem? Carol, William. Gabriel Caparrós. Gabriel Caparrós é meu filho, diga-se por passagem. Ial, tudo bem, Ial? Mariana Bretes, Tiago, tudo bem? Gente, voltei aqui, agora já tô craque aqui. Desculpem, eu só tinha despencado um pouquinho. Gente, bem-vindos à live da Sebrace, mais uma super live para vocês. Tudo que é ao vivo, vocês sabem que acontecem coisas mesmo, então faz parte. Olá, Gê! Faz parte. Agora eu vou chamar a nossa querida convidada especial dessa noite, né? A nossa querida Pita, Ana Pita, mas ela gosta de ser chamada por Pita, eu sei disso. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é criatividade e inovação. Mais do que ideias, precisamos, na verdade, são das práticas. Então, vamos na nossa jornada. Compartilhe aí que eu tô chamando a Pita, gente. Vamos lá. Pita, já te chamei, só tô esperando você entrar agora. E se cair, a gente começa tudo de novo. Olá, Pita! Cheguei! Chegou, tudo bem? Aumenta teu som, Pita. Aumenta o meu som. Isso, aumenta o som aí. Aumentei. Pra gente te ouvir bem. Aumentou. Tá ótimo. Boa. Tudo bem? Aumentei, coloquei no máximo dos máximos agora. Não, você está máxima. Você não sabe o que está você máxima. me aprontou. Você não sabe o que você me aprontou, Mônica. O que eu fiz, Pita? Porque você tinha entrado e tava falando oi pra todo mundo, né? Isso. Eu aqui olhando. E toda vez que eu tentava entrar, aparecia pra mim que o vídeo tava travado. E eu pensei que o problema fosse comigo. E eu fui mudando de lugares aqui em casa, desesperada, pra lá e pra cá com o microfone. Criatividade e inovação, minha filha. Sai correndo pela casa, tem sinal, sai sinal. Não, e o problema não é este, né? O problema é que a gente tá bem no horário que o Maia tá fazendo o programa. Ah, sim, então, claro. eu não posso ir ali no estúdio, porque aí vocês vão ouvir, ao invés da nossa live, o Rock Connection, né? Então não dá. Rádio Rock. 89. Então, vamos fazer uma propaganda aí do Homem Enciclopédia. Vamos lá. Né? A gente vai arrumando cabelo, vai fazendo tudo que pode aqui. Você tá ótima, Pita. Eu tô acenando aqui pro... Gente, deixa aí, eu vou te pedir, Pita, para você se apresentar. Gente, eu sou a Mônica, eu sou a gestora de marketing da Sebrace e é uma honra para nós hoje da Sebrace receber cada um de vocês aqui para essa live fantástica, essa live gostosa. Eu costumo dizer que é uma live gostosa, né? Porque é um tema maravilhoso. E a nossa convidada especial de hoje é a Pita. Pita, se apresenta para o pessoal aí, por favor, Pita. Bom, antes de qualquer coisa, Mônica, só vou te pedir, se eu travar, você me avisa, tá? Eu te aviso. Se eu também travar, você me avisa e a gente recomeça, não tem problema. Vamos lá. É isso aí. Bom, meu nome é Ana Lúcia Campos Pita, mas na verdade todos me conhecem, me chamam de Pita. Eu costumo sempre brincar que, apesar da infeliz coincidência, eu não tenho nenhum parentesco com o falecido prefeito de São Paulo, tá? Mesmo porque o meu Pita, ele tem um T só, né? A minha área de expertise, de doutorado, de formação mais ampla é comunicação e semiótica.
E criatividade e inovação esses dois temas acabaram se aproximando também desse estudo semiótico, por conta de mostrar como que as marcas podem ser mais inovadoras usando a semiótica de maneira adequada. Então, durante a minha pesquisa, eu já trabalhava com comunicações semióticas, eu sempre fui dessa área, mas acabei levando para a criatividade e inovação também muitas das coisas que eu pesquisei. E, além disso, na área acadêmica, uma das universidades que eu trabalho foi uma das primeiras a colocar criatividade e inovação na grade. Eu fui uma das professoras escolhidas para apresentar esse programa nos cursos em que eu trabalhava. Então, tive que fazer muita especialização, muito treinamento, enfim. Então, a minha formação e o meu contato com criatividade e inovação semiótica começa na vida acadêmica. Só que além de professora, que eu sou por paixão no universo acadêmico, eu também há muitos anos já ministro treinamentos em empresas que vão desde a área da comunicação até especificamente criatividade, inovação, design thinking, né, que eu acabei também indo por essa área, estudando e pesquisando. Então a minha vida é assim, ela é ligada no 220, mundo acadêmico de paixão, mundo corporativo levando paixão já há algum tempo e agora me adaptando aqui a essa transformação digital goela abaixo, né? É isso. Amiga, 220 é fichinha, né? Porque você é das minhas, né? Nós somos 330 para cima, não tem jeito. Eu tô vendo que alguns alunos nossos entraram aqui, né? Sim. Nós temos essa coincidência na nossa vida. Trabalhamos juntas já em algumas instituições, continuamos ainda numa delas juntas. Verdade. Eu vi alguns alunos aqui já entrando e já colocando, olha as profs. Olha, tem que mandar pergunta. O aluno que manda pergunta já tem pontinho na atividade extra. Opa! Vamos lá, galera. Tem que mandar pergunta para as profs aqui. Mesmo porque esse assunto é um assunto fantástico. Criatividade e inovação, criatividade aplicada, inovação na veia, é uma necessidade para essa nossa realidade hoje, né? Pita, lembra que eu te falei para você vir para o ladinho? Vem pro ladinho, lembra que a gente combinou? Isso, porque aí os textos não ficam no seu rosto. Isso, muito melhor, muito melhor. Bom, vamos começar a nossa live, meu amor. Vamos lá. Então, falar de criatividade e inovação. Então, por que falar de criatividade e inovação, Pita? Olha, Mônica, eu teria várias razões para te apresentar aqui, né? Mas eu vou destacar hoje, nessa nossa conversa, duas que eu acredito que caiam como uma luva, não só no dia de hoje, como em tudo que a gente está vivendo no mundo. A primeira delas foi a notícia quentíssima, essa sim de hoje, que está agitando, né, o mundo corporativo, as redes sociais, as bolsas. Sim. É que a empresa mais inovadora do planeta, a Apple, hoje, de acordo com a Nasdaq, chegou à marca de 1,9 trilhões de valor de mercado. E assustadoramente, ela vale mais do que o PIB brasileiro, né? É assustador. A Apple é uma empresa que vale mais do que o Brasil. É assustador. Enfim, então, só isso já justificaria o porquê falar de criatividade e inovação. Verdade. Aí a gente pega uma frase do Jobs, né? A gente pega uma frase do Jobs que é a seguinte: vamos parar no passado e acho que você ou eu travamos. Travamos, não? Calma. Repete tudo de novo. Isso. Porque deu uma travada e aí fez assim, ó. Então vamos lá. Vamos à frase do Jobs, que ele sempre dizia assim: vamos parar de falar do passado e inventar um futuro.
Então tá aí a resposta para essa tua pergunta, mas é importante também. Eu caí, Pita? Eu tô aqui. Eu acho que eu caí, então. Eu acho que é você que tá travando. Então, o bendito do Jobs não quer que a gente fale dele. Não quer! Jesus, que horror! É a primeira vez que acontece isso comigo. Eu cheguei a falar da frase dele, não. Se você falou, eu não ouvi, amiga. Fala de novo. Olha, a frase dele era a seguinte: vamos parar de pensar no passado e inventar um futuro. Essa, com certeza, é uma das principais razões para falarmos mais uma vez de criatividade e inovação. Né? Perfeito. Uma outra, e aí a gente pode partir andar, né? Porque me cutuca, hein? Senão eu fico. Não, fica tranquila. Temos tempo. Hoje nós estamos num momento de crise. E normalmente uma crise sempre é vista do lado negativo. Mas nós não podemos deixar de considerar que a crise também tem um lado positivo, por mais paradoxo que isso possa parecer, que é a oportunidade que ela dá de transformação, de crescimento. A crise impulsiona. A crise nos obriga a sair da mesmice. Então, diante disso, falar de criatividade e inovação é fundamental. Maravilha. É a então hora. Vamos fazer. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, Pita. Você, como expert no assunto, ajuda a nossa audiência aqui a entender. E aí eu vou te fazendo perguntas bem didáticas, tá? Okay. O objetivo é esse mesmo. Então, Maravilha. O que é criatividade? Bom, isso é muito bom a gente falar, porque embora criatividade e inovação sejam temas que estão sempre juntos, né? São dois conceitos distintos. Criatividade é uma habilidade nata. Então, primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas. Essa história de eu não sou criativo, eu não tenho criatividade, isso não é verdade. Todos nós, de berço, somos criativos. E é uma habilidade de quê? Simples. É uma habilidade inata de ter ideias. Isso é criatividade. Então, quando você diz, eu tenho uma ideia, pronto. Você está demonstrando que essa habilidade está aí presente em você. O que acontece é que, como toda habilidade que é nata, a criatividade precisa ser estimulada, precisa ser provocada, precisa ser instigada. E muitas vezes, por vários fatores que nós costumamos chamar de bloqueios de criatividade ou crenças limitantes, as pessoas engessam essa criatividade. Ela fica na UTI. Por isso, alguns acabam dizendo, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. Mas, grosso modo, criatividade é uma habilidade, uma capacidade nata. Portanto, todos nós somos criativos de berço e é a capacidade de ter ideias. Ponto. Isso é criatividade. Tá, então aí eu te pergunto, porque muitas pessoas... E isso sai em entrevista, não? E às vezes eu escuto muitos profissionais falando, mas eu não sou criativo, eu sou engenheiro, né? Eu sou cartesiano, não sou uma pessoa criativa. Então, assim, primeiro, o que leva a uma pessoa a pensar isso, e você já explicou pra gente, né? Mas reforça. E o segundo, como é que a gente supera esse tipo de barreira? Perfeito. Bom, primeira coisa é que só da pessoa dizer eu sou engenheiro, eu sou quadrado, eu sou engessado, ela já está mostrando que ela tem na cabeça uma dessas crenças limitantes. Ou, como eu disse para você, que a gente chama também de bloqueios mentais, né? E o que é isso? Então, voltando, criatividade é uma habilidade nata de ter ideias. Então, do berço, nós nascemos com essa habilidade.
Perfeito. Algumas pessoas, dependendo do ambiente familiar, depois do ambiente escolar, social e profissional, elas, de maneira muito natural, encontram ambientes e relações que estimulam essa produção de ideias. Então, famílias que conversam, que viajam, tocam música e liberam, né, essa produção de ideias. Por outro lado, dependendo das mesmas coisas, da família, religião, a escola que você frequentou, faculdade, sei lá o quê, o teu ambiente de trabalho, o ambiente social, muitas vezes você vai construindo bloqueios, construindo barreiras que te impedem de ver fora do padrão que aquela família, que aquela sociedade, que aquela religião, que aquela empresa te impõe. Então, vamos pegar um exemplo, assim, que é muito do nosso dia a dia, que é um dos grupos mais fortes desses bloqueios, né? Que são os culturais. Então, aquelas coisas que vêm da cultura mesmo das pessoas. Estamos juntas, Mônica? Opa, tô aqui. Hello! Ok. Então, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Tá. Quando você estava lá na pré-escola, ou seus filhos, e que era a época da Páscoa, e a professora dava o coelhinho da Páscoa para pintar, ou para colar o que no coelhinho? Algodão. Algodão, porque de acordo com a cultura, o coelhinho da Páscoa é Fofinho. e que cor? Branco. Mas por que se o Sansão, o coelho da Mônica, é azul? Da Mônica, é azul, não é? Mas muitas vezes lá na escola, a criança pintou o coelho de verde e a professora chamou a mãe porque precisava levar a psicóloga, porque a criança estava com distorção da realidade. Absurdo! Então é isso. E o que me dói mais por ser professora é saber que um dos lugares que deveria ser assim, a fogueira, né, para colocar estimulante, estimulante, é o lugar que mais poda, é a escola. A começar pelo espaço físico. Aquelas mesas, uma atrás da outra, parede branca, tom pastel, né? E aí você vai para a empresa, as baias. Quem é meu aluno sabe, eu falo disso toda hora, né? Você não pode colocar na plaquinha da empresa que a empresa é criativa, é inovadora e colocar os teus profissionais para trabalhar em baias. Porque baia é cavalo, baia é para cavalo, para boi, para vaca. E o pior é quando a pessoa ainda fala, tô indo pra minha baia. Tô indo pra minha baia. Então, pior que isso. Então, tudo isso vai limitando, vai podando. Então, esses são os bloqueios mentais. Eles podem ser, como eu disse, culturais. Eles podem ser organizacionais, que são os gerados dentro das empresas. Eles podem ser também o que a gente chama de bloqueios de conhecimento, né? Esses bloqueios de conhecimento é quando a pessoa, ela cava fundo, ela vai buscar se aprimorar numa determinada área, mas ela cava sempre na mesma direção. Então, por exemplo, eu vou cutucar você, que você é do marketing, né? Então, fez lá graduação em marketing, aí faz a pós-graduação em marketing, aí o teu livro de cabeceira é o Kotler, aí você já está pensando no mestrado e no doutorado em marketing, você é praticamente um Kotler Júnior. Mas só enxerga o mundo. Eu tô falando você exemplo, tá? Por favor, eu sei que você tá longe disso, né? Mas tava só nessa direção. Sim. Então, o que acontece? A pessoa não aceita ideias diferentes porque ela não conhece. Ela só enxerga o mundo dessa maneira. E aí, para você ter ideia, uma vez numa empresa, falando exatamente sobre isso, um participante foi muito interessante. Ele virou assim e falou: Pita, peraí. Até agora eu tava adorando, tava tudo legal, mas acho que nesse ponto você exagerou, né? Então, quer dizer, se o meu filho tá doente, eu não vou procurar um médico que se especializou em medicina? Vou procurar um médico que se especializou em quê? Em corte e costura? Aí eu respirei fundo, porque essa já era uma amostra de um bloqueio, né? Total. É culpa dele, porque como eu disse aqui, os bloqueios eles vêm
de escola, de família, de formação, enfim. Sociedade, é isso aí. Respirei fundo e disse para ele o seguinte: depende. Se esse médico for o Pat Adams, o médico americano que deu inspiração para a gente ter o que a gente tem hoje, que são os doutores da alegria, Isso. eu levo lá. Então, quer dizer, o Pat Adams, ele é um médico, tá? Nós não estamos aqui descartando a formação. Mas o que a criatividade precisa é que essa formação, que essa atuação, que essa vida abra um leque de possibilidades. Que foi o que o Pat Adams fez. Quando ele chegou no hospital, ele percebeu que só aquela medicina tradicional não passava, não dava para os pacientes o que eles realmente precisavam, o humano. Então ele foi buscar inspiração lá no circo, nos contadores de história, que é o que os doutores da alegria fazem hoje. Então segura agora. Aí eu já aproveito e pego o gancho e te pergunto, aproveitando esse mesmo exemplo, explica pra gente o que é inovação. Perfeito. Mas antes, Mônica, eu vou trazer aqui pro público, que eu tô vendo um monte de gente aí detonando, né? Eu tenho um livro muito legal para indicar para quem quiser repensar um pouco. Na verdade, eu teria milhares de indicações, tá? Mas como a gente tem um tempinho apertadinho, para esse tópico em especial, rever o modelo mental, ver o que muitas vezes pode estar bloqueando mesmo a tua capacidade de ter ideias, de criar. E aí já pegar o gancho com essa tua pergunta, né? Como mudar esse mindset e impulsionar a inovação? Eu tenho esse livrinho aqui, que é muito bacana, ó. Desconstruindo o mindset e construindo a inovação. Legal. Tá? Ele é muito bacana, porque aí ele já vai para essa tua terceira pergunta, né? Então vamos lá. Criatividade, ter ideias. Isso qualquer um tem, qualquer um pode aprimorar, desenvolver, provocar. A gente nasce com ela. Exatamente. Só que há um detalhe: ninguém ganha dinheiro com criatividade. Você pode ser a pessoa mais criativa do mundo, você pode ter milhares de ideias, mas você só vai ganhar dinheiro quando você conseguir transformar essa ideia em prática, em algo concreto, em algo útil, em algo palpável. Portanto, você tem que sair da criatividade, que é o ter ideias, para a inovação. Inovação é o que o mercado chama de know-how. É o saber fazer. É a prática da criatividade, né? Nós temos uma história que virou filme, que foi escandalosa também na sua origem, que é o Facebook, tá? O Facebook, ele tem como CEO, como dono, né, o cara que ganha a grana mesmo, o Mark Zuckerberg. Só que a ideia de fazer uma rede social, não foi do Mark Zuckerberg. Não. Quem assistiu ao filme A Rede Social já sabe um pouco dessa história. Quem leu o livro Bilionários por Acaso já sabe dessa história. A ideia foi dos irmãos, dos gêmeos, né, da Harvard, os Wilberforce. Só que o que aconteceu? Eles tiveram a ideia, mas eles não sabiam nada. Eles não sabiam tecnologia, eles não sabiam colocar no ar. Eles contaram para o Zuckerberg e pediram ajuda. O que o Zuckerberg fez? Alguns diriam de maneira safada, outros diriam muito esperto, né? Uhum. Ele botou em minutos no ar a rede social, colocou lá o nome de Facebook, só que ele só registrou no nome dele. E por mais que eles tenham levado esse caso ao Tribunal de Ética, uma coisa importante, há um tribunal de justiça, de fato, um tribunal lei, isso eles nunca poderiam levar. Por quê? Porque quando eu digo para você que ninguém é dono de ideia, isso é uma coisa que a lei determina. Você não pode registrar, patentear uma ideia. Então você não é dono de ideia. Você só registra, só consegue patentear um produto, um serviço, uma marca. Aquilo que você tornou prática. Prática. Né? Verdade. Então, no filme, inclusive, naquela cena em que tá todo mundo condenando o Zuckerberg, ele diz: se vocês tivessem feito o Facebook, vocês seriam donos do Facebook.
Então, inovação é o colocar a mão na massa, é o fazer. Então, é legal o tema dessa live ter sido criatividade e inovação, mais do que ideias. Precisamos de práticas, porque um dos grandes problemas do brasileiro, do Brasil de maneira geral, é que nós somos um povo extremamente criativos. Nós viramos até meme, né? Que a NASA precisa, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. E é verdade, porque a criatividade ela não tem fim. Aflora. Mas, infelizmente, a inovação falta. Mas há um motivo para isso também, Mônica. A criatividade, ela nasce com a gente. Então, se você estimular, se você provocar, ela vem. Pode ser que depois dessa live as pessoas saiam daqui fazendo 1000 loucuras em casa, né? Agora, a inovação, não. O fato de eu ser extremamente criativo não garante que eu serei extremamente inovador. Inovador. Que a inovação, ela exige estudo, cultura, técnica, investimento. E nós sabemos que esse é um ponto fraco no Brasil. A cultura, o conhecimento, a técnica. Então, falta a bagagem que possibilita a pessoa transformar a ideia em inovação, em prática, tá? E se você me permite, não sei se você já ia perguntar isso ou não, e isso também é uma coisa muito importante, é as pessoas também entenderem que nós temos 2 tipos possíveis de inovação, de transformar a ideia em ação. Porque quando a gente fala isso de inovação, transformar em prática, muitas pessoas se desesperam, né? Poxa, mas eu nem vou ter dinheiro. Eu sei como fazer, mas eu não tenho dinheiro. Então, calma. Existe uma forma de você inovar que é a chamada inovação incremental, que é aquela que pode ser feita a curto e médio prazo. O que é uma inovação incremental? Você pega uma coisa que já existe e você transforma em cima, você deixa melhor, né? O case máximo desse tipo de inovação é o Google, né? O que os 2 meninos da Google fizeram? O Sergey e o Larry, os ultrabilionários. Eles pegaram uma coisa que já existia, que era o Yahoo, um buscador digital. E que era uma porcaria, continua uma porcaria até hoje. Eles pegaram o Yahoo e deixaram melhor. Então, essa é uma inovação incremental. Tá. Isso não é roubo? Isso não é plágio? Então, eu vou vir com uma resposta do Jobs. Quando acusavam o Jobs de plágio, ele dizia assim: um gênio não rouba ideia. Ele pega emprestada e deixa melhor. Melhor. Então, na inovação incremental, você não está copiando e só mudando o nome ou só mudando a cor. Isso seria plágio, isso seria perfumaria. Na inovação incremental, você trabalha em cima, você deixa melhor. Né? Então aí, livrinho, esse é uma delícia. Roube, vou colocar na direita, né? Roube como um artista. Uma delícia de ler, livro delicioso, né? Que vai falar justamente sobre isso, né? A diferença entre o plágio e a diferença entre a inovação incremental. São 10 dicas sobre criatividade. Roube como um artista beleza? Só que aí a gente tem o outro lado da inovação, que é a tal da disruptiva, a radical, a que sai do zero, a que mostra uma coisa que nunca ninguém tinha visto no planeta, né? Foi o que a Apple fez quando ela trouxe ao mundo, por exemplo, tá? Ela fez outras, né? Mas, por exemplo, o Macintosh. Né? Então, lá em 1984, quando Jobs trouxe ao mundo o primeiro computador pessoal, o Macintosh, usando, inclusive, como ponto de partida o livro do famoso 1984, do George Orwell. Ele trouxe essa história. Daqui para frente o mundo nunca mais vai ser o mesmo, a gente vai acabar com essa história e ao mesmo tempo a gente vai tomar conta da vida de todo mundo. Né? Então essa é uma inovação radical. Radical. Só que ela exige tempo, então ela é uma inovação a longo prazo, porque exige muito mais capacitação,
Financiamento mesmo. Investimento, claro. Não, perfeito. Então, a diferença básica é essa. Criatividade é ter ideia, nasce comigo, eu alimento, eu provoco, eu cutuco, ela sai da UTI. Inovação, eu preciso correr atrás. Preciso buscar conhecimento, preciso buscar técnica, porque é o know-how, é a prática da criatividade. Então, vamos ajudar principalmente a nossa audiência aqui, porque nós temos uma audiência muito diversa. Então, a gente tem donos de indústrias, a gente tem donos de lojas, pontos de venda, a gente tem arquitetos, designers de interiores, os estudantes que nos seguem. E aí, a gente escuta muito, né? E é um jargão, né? A gente escuta muito, olha, hoje as empresas, de um modo geral, a gente sempre precisa fazer mais com menos, né? E a gente sempre precisa pensar fora da caixa. Isso é uma coisa, né? Que inclusive a gente fala bastante em aula, né? Eu, pelo menos nas minhas aulas, eu falo, gente, tem que pensar fora da caixa. Legal. E eu, então, meus alunos... Aí, levando isso para o lado business, né? Para o lado corporativo da coisa, né? Como é que a gente constrói uma cultura de inovação? O que as empresas e os gestores precisam fazer para que se tenha essa cultura da inovação? Porque não adianta só falar, ó, pensa fora da caixa, tá? Legal, bacana, super legal. Essa pergunta é, assim, a cereja do bolo, né? Até mesmo voltando para o que você falou no início, que a gente tem que fazer muito e muitas vezes com pouco, né? Pouca verba, pouco tempo, não é? Isso. O ponto de partida para você... Aliás, você já falou uma coisa, né? O ponto de partida é a empresa criar a chamada cultura da inovação. Então, não só colocar no site ou colocar nas plaquinhas na entrada da empresa, né? Esta empresa é inovadora, nós inovamos, mas colocar isso na cultura, na raiz, na base da empresa. Tem que ser uma coisa cultural. Então, menos discurso e mais prática. Como que eu faço isso? E isso eu posso fazer com muito pouco, né? Eu tenho que começar, inclusive, a ter a consciência de que a inovação, a tal da transformação digital, ela começa na cabeça das pessoas. Então, antes mesmo de eu pensar em comprar máquinas e gastar dinheiro em projetos mirabolantes, eu tenho que trabalhar as pessoas. Então, é impossível falar de inovação, de cultura da inovação, sem falar no humano, nas tais soft skills, né? As experiências, né? O comportamento. Eu tenho que trabalhar a cabeça dos meus profissionais. E isso tem que começar de cima para baixo, porque o topo da pirâmide tem que estar muito aberto para isso. Não adianta eu querer que o meu pessoal lá de baixo da pirâmide seja inovador, se eu, aqui de cima, não abro espaço. E agora eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de coisa muito simples mesmo, que é a oportunidade de dar uma ideia, de falar a sua ideia, sem ser censurado, sem ser demitido, né? Que é aquela coisa, lá vou eu falar a minha ideia. Eu não, eu falo, o cara manda embora, né? Então, o primeiro passo para você construir uma cultura da inovação é você entender que a inovação se faz de dentro da cabeça para fora. Então, primeira coisa, você tem que trabalhar esse mindset, esse pensamento, essa cabeça. Você tem que capacitar os teus profissionais do topo da pirâmide, a base dela, para que eles estejam preparados para isso. Uma segunda coisa, ainda dentro, sem pensar em muito dinheiro, pelo contrário, né, é facilitar os processos. Você precisa facilitar os processos dentro da empresa para que os talentos possam trabalhar e se manifestar. Às vezes o cara tá tão ocupado preenchendo relatórios, sei lá eu do que, para poder mandar o projeto, que quando finalmente o projeto chega onde ele poderia chegar, já está ultrapassado. É verdade. Né? Então, a construção da cultura da inovação, ela começa na cabeça das pessoas, ela começa
em você simplificar os processos dos teus profissionais, para que eles tenham espaço para inovar, para trabalhar, ao invés deles ficarem preocupados em responder 2.999 mensagens um dia, né? Eu já ouvi em treinamentos profissionais me dizendo, eu estou num ponto na minha empresa que ou eu trabalho ou eu respondo e-mail de tanto e-mail que eu recebo. E eu costumo perguntar para esses profissionais, você foi contratado para dar resultado ou para responder e-mail? Ou para responder e-mail, né? Então, é isso. E uma outra coisa muito importante, Mônica, e aí bem para esse universo corporativo tão múltiplo, né? Tão diverso, é aproveitar esse múltiplo que você tem de profissionais, né? Hoje as equipes precisam ser multidisciplinares. A palavra-chave hoje no mundo, o último evento presencial de inovação, um dos maiores do planeta, né, que aconteceu em Lisboa, a palavra-chave era essa, colaboração. Aliás, essa é uma frase até do Cortella, né? Empresas inteligentes mesclam as diferenças para ter um leque maior de inovação, né, de possibilidade. Então, aproveitar também essas diferenças e não criar novas coisas. Por exemplo, que é mania, né, que o mundo corporativo tem. Preciso inovar? Então, eu vou criar dentro da minha empresa o departamento de inovação. Aí você tem o cara que é o diretor de inovação, aí o diretor de inovação tem um subtreco, que é o gerente de inovação sênior, que tem um subtreco, que é o gerente de inovação júnior. E o cara que está aqui embaixo, coitado, ele tem uma ideia. Para essa ideia ser aprovada, ela tem que passar pelo gerente do... Acabou, morreu, né? Então, parar de inventar essas coisas e entender que a inovação, quando ela é cultural, ela passa por todas as áreas. E não é porque você é um engenheiro, não sei das quantas, que você não pode colaborar com isso. Que tem que ter uma área específica para isso. Por isso que eu falei, facilitar os processos, não é? Uma das últimas entrevistas do Jobs, isso é legal se o pessoal quiser procurar, eles encontram no YouTube. Uma das últimas entrevistas dele, ele estava bem debilitado fisicamente já. O jornalista pergunta para ele, o que faz da Apple a Apple? E ele diz assim, o que faz da Apple, que na verdade essa resposta dele vem de um outro case, que daqui a pouco eu vou comentar, porque é o case do mundo, né, que é a Disney. E o Jobs sempre foi apaixonado, né, por esse case. Ele disse assim, o que faz da Apple a Apple são os profissionais da Apple, né? Nós trabalhamos como cada área, como se fosse uma startup. Cada um faz a sua parte. Você não consegue ter qualidade na tua empresa, qualidade de inovação, se você não acredita no teu pessoal, se você não confia no teu pessoal, se você fica criando departamentos e pessoas para tomar conta desse pessoal. Então, veja, é tudo cultural, né? O que não foi na Apple desde o início, isso precisa ser dito. O Jobs criou a Apple aos 20 anos, até os 30 ele transformou a Apple já num monstro de massa, de potência. Só que durante esse período, ele não era assim. Ele era um cara que esmagava, só valia a ideia dele, o gosto dele, o pensamento dele. O que aconteceu? Ele foi demitido da própria empresa que ele criou. Sim. E esse chacoalhão fez com que ele fosse buscar o que aquele livrinho que eu indiquei, né? Ele desconstruiu o mindset para estimular um outro tipo de inovação que fez da Apple o que hoje ela realmente é. Que vale mais que o PIB do Brasil, né? Que loucura isso, então, que loucura. É caminho, claro, demora pra gente ter essa sacudida aí. Mas é importante, é o que vale, né? Eu tô lendo aqui algumas pessoas falando, que legal. Nós da Sebrae, nós somos uma empresa B2B, ou seja, na verdade nós somos uma empresa B2B2C, né? Porque nós vendemos para outras indústrias que vendem para o varejo e que, na verdade, é B2B2B2C, né? Que vendem, né? Então, nós vendemos para outras indústrias que vendem para outro varejo, né?
e que vende para o consumidor final e que às vezes se utiliza do influenciador, do arquiteto, do designer de interiores, né? E aí, olhando toda essa cadeia, né, como é que a gente pode aplicar essa cultura, né, de inovação, né, dentro de toda essa cadeia, dentro de toda essa relação? Como é que você vê isso? Bom, se a gente começar por aqueles que fabricam, né, a fábrica, a indústria, é muito disso que eu já falei. Então, você cria na tua empresa uma cultura de inovação que vai desde a força de trabalho até o topo da pirâmide. Você facilita os processos para que os seus talentos tenham espaço para se manifestar e possam mostrar que, até mesmo de uma coisa que é óbvia, né? Porque as melhores ideias, elas vêm do óbvio, né? Elas vêm daquilo que está ali na nossa cara. Você não precisa fazer, como eu disse, a inovação disruptiva para ser inovador. Você pode pegar o que você já tem, brincar em cima e ter uma inovação incremental muito bacana, muito legal. Então, dentro da tua empresa, aí falando com o pessoal da fábrica, da indústria, é criar essa cultura na veia. Aí, quando você vai para aquele que compra e o que vai vender o que comprou de você, você já parte para uma coisa que é o que vai deixar as pessoas vivas no mercado hoje. Que até pouco tempo era o tal do QI, né? O consciente de inteligência, de conhecimento. E aí você conhecia, buscava as coisas melhores, né? E tentava vender o melhor. Hoje é o QA, é a adaptabilidade. Perfeito. Quanto mais condições você tiver de se adaptar e quanto mais rapidamente você se adaptar às verdadeiras necessidades, mais você vai perceber o que de fato é inovador e como que você pode vender, como que você pode mostrar. E aí você vai desde a maneira como você vende, né? Então, por exemplo, vamos falar de Disney, tá? A Disney, quem trabalha na Disney não diz eu sou um empregado, eu sou um colaborador. Quem trabalha na Disney é um cast member, é um membro do elenco, é uma pessoa de total importância, seja ela o cargo que ela ocupa. O cara que varre o parque, por exemplo, ele tem, durante as horas dele de trabalho, ele tem sempre 5, 10 minutos de intervalo. Nesses 5, 10 minutos de intervalo, ele é estimulado pelos gestores a vender a Disney. Então, tem até um vídeo na internet que é bárbaro, que é um cara que estava varrendo, aí chegou esse minuto dele de folga, ele para o carrinho dele lá de bichinho e tal, na frente de uma grade, e ele começa a bater a vassoura na grade, o pessoal já se toca, porque na Disney é tudo muito bem ligado e costurado, começam a soltar um barulhinho como se ele estivesse tocando um pianinho com a vassoura. De repente tem um monte de gente em volta dele, né? E querendo, pô, é isso aqui. E daí você tá comprando tudo, comprando uma ideia, comprando uma paixão. Então é isso, você começa dentro da indústria, né? Criando essa cultura da inovação. Essa cultura da inovação transforma a sua marca numa marca fora da caixa. Fora da caixa. É lógico que quem vai comprar de você vai perceber isso e vai se sentir muito mais estimulado, né, em comprar, porque muitas vezes ele não vai ter que gastar tanto dinheiro, porque você vai apresentar para ele um produto que você inovou e nem precisou alterar tanto o valor do produto assim, né? Acho que você conhece a história do pipoqueiro Valdir, né? Total. Aliás, eu uso ele, não conta. Não conta, porque eu vou usar na minha aula isso, pelo amor de Deus. Então tá aí. Então, quem quiser, ou vai na Mônica, ou procura na internet, porque quem quiser, depois me manda aí pra gente nos comentários, que eu mando pra vocês o vídeo. Um mini spoiler vai pra justificar por que eu falei isso aqui. Agora eu tô chegando em quem vai comprar, né? Que ele fala... as pessoas estavam muito preocupadas com a saúde e muitas vezes não compravam a pipoca por conta do óleo. Isso. Então, ele já vislumbrando isso, né? Ele mudou o óleo e não aumentou o preço. Isso.
Isso. Aí é inovação disruptiva, inovação incremental, é tudo. Total. E aí o cara que comprou de você e vai vender pro outro, né? Ele vai fazer o que a Amazon fez, né? A Amazon falou o seguinte, olha, eu abro aqui, você tem vidro? Vem vender teu vidro aqui dentro. Exato. Então, é isso que eu falo para as pessoas, porque as pessoas viram para mim e falam assim, vidro é tudo igual. Vidro é transparente, a gente não vê. Eu falo, gente, o vidro é conexão, vidro é uso da iluminação natural, vidro é proteção contra os raios ultravioleta. Como é que vidro não é tudo igual? Não é tudo igual. Vidro é diferente um do outro, existem soluções, inúmeras soluções. Incríveis. Inúmeras. Coisas incríveis que você pode fazer com vidro, né? Exato. Então, é parceria, é começar a fazer, é o que eu te falei, é a colaboração, é a cocriação. A palavra da vez. Cocriação. B2B2C é a cocriação. Total. Né? Pô, você vai vender você vai comprar de mim e você vai vender para um cara. Vamos fazer uma parceria. Isso, exatamente. Exatamente como a Amazon fez. Vem vender o teu vidro aqui. Nós dois vamos ganhar. Eu ganho porque eu já tenho com a minha expertise. Você não precisa criar o teu e-commerce. Você usa toda a expertise e-commerce da Amazon. E eu tenho mais um produto para oferecer para os meus clientes, né? Pita, a gente tem 10 minutos. Então eu vou de 2 livros. Calma. Então vai. O Poder da Inovação. Ai, adoro. Esse livro é bacana porque esse livro ele trabalha inovação com cases, tá? Então você vai ter muitos cases. E ele é um livro, eu sempre digo para os meus alunos, quando eu indico em aula, que ele parece muito com as nossas aulas, né? Que é aquela coisa, você traz um conceito, e aí quando você está falando do conceito, você pergunta assim, você já leu o livro tal? Você já assistiu ao filme tal? E esse livro faz isso, né? Legal. Quando ele traz o case, no meio do case, ele diz assim, você já leu o livro tal? Isso. Você já conhece? Então você sai de um livro com milhares de outros livros, de outros filmes e outras ideias. Né? Agora eu vou deixar você fazer se você tiver mais alguma pergunta e aí eu indico esse último aqui. Você sabe que o pessoal tá adorando a nossa live, então mas eles não mandaram perguntas, então eu adoro fazer pergunta, né? Então eu vou perguntar. Vamos lá. A gente tá no novo normal, né? Então a gente tá no meio desse Covid, essa loucura toda, e a gente tá tendo que cada vez mais se reconstruir, né? Então a gente está se adaptando, se reconstruindo, se reinventando, né? Então dar aula no ambiente online é completamente diferente, é interessante, como é também o fato de você fazer reuniões que antes você fazia tudo presencial e você acaba fazendo tudo no ambiente online. E aí eu te pergunto, como é que a gente consegue trabalhar essa cultura da inovação dentro desse ambiente digital que agora passa a ser o nosso novo normal? Uhum. Bom, primeiro eu vou te puxar a orelha, tá? Não use mais essa expressão novo normal, por favor. Porque né? Já é normal. A gente pode, exatamente, a gente pode dizer a nossa nova realidade, a realidade do momento, né? Mas novo normal me dá um medo, porque, inclusive, há um livro chamado Normose, a patologia da normalidade, né? Normalidade, para que tudo é normal, é uma doença. Né? E o meu medo é as pessoas começarem a achar que isso é normal. Então não é normal, é a nova realidade, a realidade que temos hoje, tá? Então vamos lá. Pita, eu vou te perdoar que nós temos hoje. Não, beleza, tá ótimo. Então vamos lá. Dentro da realidade que nós estamos enfrentando hoje, né? Como é que a gente pode trabalhar a cultura da inovação dentro desse ambiente digital? Primeira coisa, tomar muito cuidado com o famoso mais do mesmo. Então, não ir na massa. Por exemplo, vou falar de lives, né? Live hoje, eu até já postei essa brincadeira, que eu tinha medo de ir até a cozinha e abrir a geladeira e começar uma live. Então, assim,
se você for fazer uma live, faça uma live de conteúdo. Exato, exato. A palavra da vez é conteúdo. É conteúdo. Então, tem que ter conteúdo, né? Musical mesmo, live. Você não aguenta mais, mas nem live da Lady Gaga tem mais paciência pra ver. Então a primeira coisa é essa, não caia nessa mesmice. Não siga só porque um tá fazendo, vai fazendo também. Segundo, não ter medo do digital, né? Então aquela resistência tem que ser quebrada. Não tem como. Eu tinha umas resistências, por exemplo. Ai, meu Deus, eu vou aparecer aqui na live. Será que tá legal no cabelo? Aí estão vendo o papo, né? Agora não dá. Olha, meu filho, você tá preocupado com o meu conteúdo ou você tá preocupado com o meu papo? Né? É por isso que o Jobs, eu amo. Essa notícia de hoje me animou mais ainda pra essa live. Eu imagino. Meu, pra que eu vou trocar de roupa, né? Então eu vou usar uma camiseta polo, né? A golinha rolê preta, calça jeans surrada, tipo, ele é um de nós, e um tênisinho New Balance, né? Que, claro, quem conhece um pouco mais a história do Jobs sabe que isso foi desenhado para ele, né? Foi o estilista japonês Issei Miyake que desenhou esse visual para ele. Justamente para ele sair dessa coisa de vão ficar preocupados com a minha roupa, eu quero mais que se dane minha roupa. Uhum. Então, no mundo virtual hoje, é muito isso. Perder esse medo, sabe? Pô, minha cara é essa e eu tô aqui, eu tô de corpo e alma, eu vou fazer o que eu tenho para fazer de melhor, né? Não cair nesse mais do mesmo. Então, buscar coisas que tenham conteúdo, que você possa apresentar e tomar muito cuidado, Mônica, com o que está sendo postado, escrito, né? As pessoas estão demais, assim, sabe? Postam qualquer coisa. Tudo bem, você até pode pensar, né? A rede social é minha, eu posto o que eu quero, eu falo o que eu quero. Só que isso tem um preço, né? No mercado a gente sabe qual é esse preço, sim, né? Sim. E a gente tá vendo aí, eu não vou nem falar de políticos, porque eu não quero entrar nessa polêmica, mas nós estamos vendo marcas que às vezes por conta de uma postagem, né, que não foi muito bem pensada, estão sofrendo muito. E quando a porta abrir, elas vão sofrer mais ainda. Mais ainda. Em compensação, nós temos marcas que estão lá na lista da Forbes, das marcas que estão conseguindo trabalhar melhor diante dessa crise. Nós temos a Magalu aqui no Brasil, que está arrebentando. Né? E é muito isso, né? Como que você cria a cultura da inovação nesse mundo? A mesma coisa, começa na tua cabeça. É isso aí. E depois que começou na tua cabeça, com o pouquinho lá que você tem, ou com o Apple Max Bluster, faz o diferente acontecer. Né? Muito bom. Aí talvez as pessoas consigam tirar algumas ideias deste livro maravilhoso. Qual que é esse? Uma faísca de imaginação. Os 10 mandamentos da Disney. Uhul! Legal! Adoro Disney, adoro. Boa dica. Boa dica. Disney é o case, né? É o case do mundo, é o case de tudo. Não, tudo, é tudo. Eu sempre falo para as pessoas, se você tivesse a oportunidade de viajar uma única vez na sua vida, vá para Disney. Vá para Disney, pelo menos uma vez na sua vida, porque é uma experiência única e só entende quem vai lá. Eu sei que os livros são legais, os vídeos são legais, mas só entende quem tá lá. A gente tem 3 minutos. Um agradecimento, Pita. Agradecimento a você pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Eu tô vendo milhares de coisas lindas aparecendo aqui. Eu até fiquei de óculos, porque senão eu não consigo ler nada, tá? Então eu tô aqui vendo um monte de palminhas, coraçõezinhos, alunos, o Eluin, aquele coordenador maravilhoso que a gente ama de paixão, aquele príncipe das Índias apareceu aqui, falou que nós somos incríveis, ele é mais incrível ainda, e vindo dele, isso é fantástico. Tem um monte de gente querida. Eu vi o Kaan aqui, que é um cara
demais de tudo. Então, meu agradecimento é a você pela oportunidade, pelo convite. Foi muito legal estar aqui, falar de uma coisa que eu amo. E se além do agradecimento eu puder deixar uma frase, vai ser Disney, tá? Claro, né? Se a gente pode sonhar, é porque a gente pode transformar os sonhos em realidade. Uau! Pita, um beijo enorme para você. Super obrigada. Nosso papo foi maravilhoso. Obrigada por tudo. Em nome da Sebrace, a gente agradece de coração. E para cada um de vocês que ficaram conosco até agora, olha, um beijo grande. Super obrigada. E ó, semana que vem tem live de novo. Pita, beijo. Uhul. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente.